e vamos falar um pouco hoje aqui sobre a Operação Lesa Pátria. Eu me chamo George Medeiros, sou da Ribeiro Veio Advogados, estou aqui com o Dr. Felipe Ribeiro. Ex-Dr. Felipe. É isso mesmo, a gente vai estar comentando, estamos não só acompanhando, mas com clientes, né, nessa operação e sabendo de tudo que está acontecendo ali dentro. Certo. Dr. Felipe, vamos falar um pouquinho hoje sobre essas pessoas que estão presas aqui na Papuda. A gente tem alguns clientes, né, que o senhor está atendendo aqui. Como é que está sendo o atendimento lá na Papuda para esses clientes, doutor? Então, o atendimento ele está sendo de uma forma diferenciada, exatamente porque são muitas pessoas, então assim, o sistema carcerário ele não estava pronto para receber essas pessoas. Então assim, está tendo uma questão de visitas avulsas, que não é o ideal, porque o tempo é menor. Porém, hoje, assim, como já deu uma normalizada, a gente consegue fazer os atendimentos, porém, de forma presencial. E para nós advogados é muito importante também fazer de forma virtual, tanto para questão de tempo como a própria conversa é melhor. Porque a grande realidade quando a gente está dentro do presídio é que a gente fala com a pessoa por meio de um vidro, assim. Então a comunicação é até pior do que pela internet. Entendi, perfeito. Doutor Felipe, e essas pessoas lá dentro, elas estão sendo bem atendidas, não são? Estão sendo tratadas como terroristas, como muitos jornais aqui colocam? Como é que está sendo o atendimento para essas pessoas lá, doutor Felipe? Lá dentro eles estão em um bloco separado, né? Justamente para não estar com criminosos comuns, né? Até porque é uma situação totalmente diferente. Lá dentro eles estão sendo sim bem tratados. A única questão é que, claro, a gente sabe que tanto comida, essas coisas no presídio, né? Hoje mesmo tinha um representante da empresa que faz a entrega de comida lá e ele estava colhendo as informações, né? As reclamações. Só que o que acontece, né? Dizendo ele que a comida era boa, só que por alguma questão de condicionamento, alguma coisa no presídio, nós não estavam ficando tão bem, não sabemos o que é, né? Mas essa é uma reclamação muito grande, tanto das pessoas que foram presas, quanto também de presos, assim, nos presídios aqui de Brasília, em geral, tem essa reclamação por conta da comida. Perfeito, doutor. Doutor Felipe, lendo uma matéria aqui de um jornal importante, né, do país, eu vejo aqui que colocaram essas pessoas como terroristas. Essas pessoas são terroristas mesmo, não são? Como é que pode ser a qualificação desse crime dessas pessoas que foram presas, doutor? Eu sei que os jornais estão fazendo isso, tá? Mas de qualquer forma, o próprio STF não falou de terrorismo, mas de atos terroristas, que é diferente do terrorismo em si. Porém, não somente isso, tá? O próprio Ministério Público, em algumas denúncias que ele já fez, ele desconstituiu esse crime e até fundamentou que não seria, tá? E os crimes que aconteceram foi justamente o do artigo 286 do Código Penal, no parágrafo único, que fala sobre incitação de você querer que as Forças Armadas tomem o poder juntamente com o crime de associação criminosa, que é se ajuntar com várias pessoas para cometimento de crimes. Perfeito. Doutor Felipe, vou pedir licença aqui. Na Operação Lesa Pátria, essas pessoas foram indiciadas pelos seguintes crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração, inutilização de bens especialmente protegidos, e são esses crimes aqui. Em nenhum momento aqui, doutor, eu li sobre terrorismo. Então, ou seja, eles não estão sendo indiciados pelo crime de terrorismo, não é isso? E você falou diversos crimes, tá? E ficar bem claro que tem denúncias que não estão colocando todos esses crimes, mas de qualquer forma, realmente, a parte de terrorismo não tem. Pode acontecer em algum caso, alguma coisa que não foi divulgada ou que a gente não sabe, que pode ter sido um ato terrorista, até que pode ser. Mas, em geral, tudo que está tendo, realmente, a maioria das pessoas, principalmente ali dos manifestantes, ou até das outras frentes investigativas, são financiadores, autores intelectuais, não se tem até o momento nenhuma denúncia, pelo menos que eu vi, sobre atos terroristas. Certo. Doutor Felipe, essas pessoas que estão sendo liberadas são pessoas que estão doentes, são idosos? Como é que está sendo essa questão da liberação dessas pessoas, doutor? Até o momento, né, tem que ver se não teve novas decisões, mas até o momento quem foi solto foi em audiência de custódia, audiência não, mas por conta dos pedidos da audiência de custódia, que logo após, né, passou um tempo, né, não foi na mesma hora, mas provavelmente teria sido, se fosse
num caso comum, até na minha visão mais pessoas teriam sido soltas, né, muito mais, só que foi depois. E essas pessoas foram soltas por conta da audiência de custódia, que diz que depois que a pessoa é presa, tem que em 24 horas fazer essa audiência de custódia. Claro, a gente sabe que foi desrespeitado esse tempo, né? Foi muito mais que 24 horas, mas nessa audiência de custódia são feitos pedidos, tá? Tanto de liberdade quanto de medida cautelar diversa da prisão, quanto também de prisão preventiva. Então, algumas pessoas foram presas porque teve o pedido de prisão preventiva e o ministro Alexandre de Moraes fez com que essa pessoa ficasse presa preventivamente, e outros foram soltas justamente porque o Ministério Público e a Defesa pediu, além de que não fosse, que fosse posto em liberdade, que também adotasse medidas cautelares diversas da prisão, que foi o que aconteceu. Não foi adotada a liberdade plena, mas com medida cautelar, que foi a tornozeleira eletrônica, entre outras várias coisas, como entregar o passaporte, né? Comparecer toda segunda no juízo, por aí. Perfeito. Doutor Felipe, essa é uma prisão bem diferente das outras, porque, me corrija se eu estiver errado aqui, doutor, ela não começa na primeira instância, ela já começa diretamente no STF, não é isso, doutor? Exatamente. Porém, assim, ela ia começar realmente na Justiça Federal, o processo de quem foi preso no domingo foi para lá, né, para a Justiça Federal, né, primeiro grau de Justiça Federal. Porém, os próprios juízes eles declinaram a competência para o STF, porque já tinha um processo originário lá que tratava de atos antidemocráticos. Então foi atraído por conta disso, e quem foi preso aí na segunda já foi diretamente por uma ordem do próprio Alexandre de Moraes, uma decisão dizendo que quem não saísse, né, do setor militar urbano e tudo em 24 horas poderiam ser presos. Então teve essa diferença das prisões em flagrante do domingo e essa outra prisão que também foi considerada em flagrante, mas que veio por meio de uma decisão judicial. Perfeito. Doutor Felipe, e no presídio aqui hoje, as mulheres e os homens estão presos no mesmo presídio ou estão em presídios separados? Como é que o doutor pode explicar isso para quem está nos ouvindo agora? Os homens são presos no presídio masculino, né, que é a Papuda, chamada aqui em Brasília, que é um presídio do Distrito Federal, tá? Não é um presídio federal, como tem algumas pessoas que pensam, por isso que eu estou falando. E as mulheres, elas estão presas no presídio feminino de Brasília, ou seja, é tudo aqui de Brasília, não é nenhum presídio federal, tá? Que eles estão, e eles estão presos cada um no masculino, outro no feminino, que o feminino é chamado de colmeia. Perfeito. Doutor, teve uma pergunta no nosso canal do YouTube perguntando se essas pessoas, além de presas, elas vão pagar com dinheiro sobre os danos que ocorreram aqui em Brasília, se vão ser pagos com dinheiro, se não vão, ou vão só cumprir a pena mesmo. Como é que está sendo essa questão, doutor? Essas pessoas elas podem ser responsabilizadas tanto criminalmente, civilmente e politicamente, conforme o próprio Alexandre de Moraes disse. Porém, dentro da questão criminal, elas também podem ser responsabilizadas civilmente dentro do processo criminal. Provavelmente isso vai acontecer para quem depredou, enfim, para quem fez realmente conseguiu ali danificar alguma coisa, tá? Embora também pode ser que se peça uma indenização, não por essa questão, mas por outras dentro do processo criminal também, para que se repare, mas de uma outra forma, né? Que é como se fosse um dano moral dentro de um processo criminal, tá? Mas até o momento, pelo que eu vi, só no processo criminal, né, que tem esse pedido já para reparação de dano. Agora, civilmente, não sei, não sabemos ainda no momento como será, porque ainda não aconteceu, mas provavelmente pode acontecer. E também politicamente eles têm uma chance deles perderem os direitos políticos de quem for condenado. Perfeito. Doutor Felipe, e vendo aqui também na matéria aqui do jornal, dizendo o seguinte, por exemplo, advogados que estiveram na manifestação podem perder a sua AB. Funcionários públicos que tiveram manifestação podem ser exonerados. Isso vai ocorrer mesmo, doutor? Então, com relação aos advogados, é muito importante ver o que diz o estatuto, tá? Mas é importante ver que uma coisa é você estar ali como suspeito, ou seja,
não teve processo, não teve trânsito em julgado, então até o momento eles têm a presunção de inocência, tanto servidores quanto advogados. Então é importante se ver essa parte, tá? Aí como vai ser lidado pelo judiciário é uma coisa que a gente vai ver na prática, mas até então tem que se ter todo um devido processo legal para depois se discutir essas questões, tá? Mas até então não posso afirmar, mas eu acredito, na minha visão, que tenha que prevalecer a presunção de inocência. Perfeito. Doutor Felipe, para a gente não alongar tanto aqui no vídeo, para não ficar tão longo, essas pessoas hoje que estão sendo defendidas pelo escritório, está sendo montada uma estratégia bem definida, não é isso, doutor? Não é qualquer advogado que pode chegar e atuar na área criminal. O doutor Felipe já é bastante experiente na área criminal, tem uma vasta demanda por isso, desse trabalho, e está sendo muito importante as estratégias, não é isso, doutor? É muito importante saber que tem uma estratégia para quem já está solto com tornozeleira eletrônica, tem uma estratégia para quem está preso ainda, tem uma estratégia para quem ainda vai ser preso, para quem foi preso depois, né, já com mandado de prisão preventivo, e também se a pessoa é autointelectual, se a pessoa foi um manifestante ou se a pessoa foi um financiador. Então vão ser estratégias diferentes, e o que a gente não pode fazer é antecipar a defesa, nem falar o que a gente pode fazer aqui, porque isso pode ajudar a acusação, assim como em todo o processo, como a gente começa o processo, lidando primeiro com a liberdade da pessoa antes mesmo da defesa do processo. A gente também, na parte de conseguir a liberdade, a gente não antecipa teses, então a gente tem que ter o cuidado tanto de ter uma estratégia, quanto pensar no futuro para que a acusação não saiba o que a gente vai fazer, senão eles podem antecipar algo e já colocarem vamos assim dizer, uma solução para aquilo que a gente ia colocar como um problema. Certo. Doutor, essas pessoas estão sendo acusadas de terrorismo, porém, muitas pessoas não entendem que essas pessoas também têm direito à defesa, não é isso, doutor Felipe? Na verdade, assim, elas não estão sendo acusadas por terrorismo, mas por outros crimes que ainda estão sendo apurados. E as denúncias que já ocorreram não teve nada de questão de terrorismo, tá? Mas toda e qualquer pessoa no Brasil e no mundo, elas vão ter direito a uma defesa, inclusive a presunção de inocência, até que o processo termine, né, com o seu devido trânsito em julgado, que a gente chama, que é como se fosse o seu fim definitivo, embora mesmo assim ainda caiba, em muitos casos, uma revisão criminal, só para vocês terem noção. E esse caso ele já começa no STF, então realmente, além de saber fazer uma defesa estratégica, tem que saber lidar com os tribunais superiores. Então é muito importante saber lidar com isso, e bom que a gente tem especialistas aqui que saibam fazer isso, coordenam essa área. Então é uma área e é um momento realmente uma defesa complexa a ser feito. Perfeito. Doutor Felipe, para encerrar, quais são os contatos aqui da Ribeiro Veio Advogados? Como pode entrar em contato com o senhor? Como o ouvinte que está nos ouvindo agora pode fazer, doutor? Fique à vontade para colocar comentários aqui embaixo, e tem um link aí do escritório se precisar entrar em contato com a equipe para saber como funciona, tirar alguma dúvida específica. É isso. Então, beleza, pessoal. Obrigado.